Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo. Eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje a terapia dos fractais. A terapia dos fractais é algo que eu desenvolvi no ano de 2007 e que tenho usado particularmente com algumas outras pessoas também, colhendo os frutos que cada um tem direito, digamos assim, ou que pratica aquilo que está estabelecido em cada trabalho, né? São 28 trabalhos, cada um com o seu nome, o nome do trabalho, cada um com a intenção, que esse é o fator mais importante do trabalho, é a intenção inserida em cada trabalho, que nós vamos tratar disso exatamente hoje, e os demais assuntos, os demais aspectos sobre a fractal terapia, sobre o que é o fractal, o universo fractal, a matemática fractal, tudo que é ciência pura, isso nós vamos tratar num futuro workshop, onde a gente vai mostrar que tudo tem fundamentação científica. Que nós vamos mostrar hoje, aliado ao lado espiritualista, tem a fundamentação científica. A gente sabe, antes da gente começar, a gente saber do que vai tratar, que não existe problema físico que não seja oriundo de alguma disfunção em outros níveis, né? Emocional, espiritual, cada um de acordo com aquilo que acredita, né? E colocaram em sua cabeça. Mas nada acontece no corpo físico que não seja resultado de algo que não está bem e andou mal durante todo esse tempo e que um dia, por não ter sido resolvido, estabeleceu-se no corpo como o problema. Vou nem usar esses termos para não entrarmos em searas que não são nossas, né? Então, tudo que acontece ao corpo físico é reverberação de problemas em outros níveis, acredite ou não. Então, nós vamos começar e eu vou explicar cada trabalho, o que significa, o que ele trata, e vou fazendo pequenos comentários. Vamos lá? Essa é a terapia dos fractais, então, né? Alinhe-se com a geometria da criação, que é pura geometria. Não vou usar o sagrada para não induzir ninguém a nada. É pura geometria. E geometria é matemática, e matemática é ciência. Primeiro trabalho, terapia dos fractais. Os fractais são objetos geométricos que possuem uma estrutura detalhada em muitas escalas de ampliação. Imagens fractais são gráficos de funções matemáticas definidoras de conjuntos. O estudo dos fractais tem se revelado recentemente de grande importância em vários campos das ciências, tais como biologia, meteorologia e economia. Suas figuras geométricas, que possibilitam incontáveis formas e combinações, aliadas à cromoterapia, que é a terapia das cores, e à música clássica, indígena, indiana e New Age, proporcionam-nos incrível sensação de paz, harmonia, bem-estar e saúde. As diferentes cores das figuras dos fractais servem para alterar ou manter as vibrações naquela frequência que resulta em equilíbrio entre o corpo e a mente. A cor é fundamental em qualquer sistema de cura. Esse trabalho, fundamentalmente, eu chamo de, como é que se diz? Ele tem utilidade geral, né? Isso serve para te harmonizar, serve para harmonizar o ambiente da sua casa, você mesmo, e assim vai. É o nosso principal aliado, digamos assim. Ele te dá uma noção do que seja, né? Os fractais. Outro trabalho é o sempre. O sempre. Nós sempre falamos do sempre, né? E não sabemos muitas vezes o que é o sempre. E esse trabalho, principalmente, vai trazer para você reminiscências, tudo que é do passado. E por que a gente tem que tratar disso? Porque muitas coisas que a gente vive hoje são frutos de um passado não resolvido. Então, quando a gente trata disso, consequentemente,
equilibramos e a coisa se esvai com a nossa permissão. Mas precisamos entender. Então, vamos lá. Quando falamos, criamos seres e forças vivas e ativas, baseadas no poder do Verbo Criador. Estas forças criadas são inoperantes, porque a humanidade perdeu o conhecimento da alquimia e da teurgia da palavra, magia criadora por excelência. Como as palavras são ditas inconscientemente, sem força, sem sabedoria e sem atividade, o resultado é nulo. Além disso, quando falamos o que é dito, passa pelo crivo do lado esquerdo do cérebro, que analisa se o que está sendo dito tem lógica humana. Se alguma coisa não é aceitável, uma série de resistências é criada mentalmente e astralmente, de forma inconsciente, impedindo que o que é desejado se realize. A ideia, então, é você criar a realidade que deseja, mas com palavras que não sejam compreensíveis para o lado esquerdo do cérebro. Isso que a gente trata aqui, nós estamos falando também, é ajuda na linguagem de criação. A ideia, então, é você criar a realidade que deseja, mas com palavras que não sejam compreensíveis para o lado esquerdo do cérebro. Exemplo: que maravilha que eu tive saúde. Que maravilha depois que eu tive saúde. Que maravilha depois que eu sempre tive saúde. Que maravilha depois que toda a humanidade sempre teve saúde perfeita. Perceba, o que você varia é o lugar onde você se coloca. E isto determina a força e o poder realizador do ser que você está criando. Esta é uma chave alquímica que jamais foi dada à humanidade. A possibilidade de criar seu próprio presente e futuro e transformar o seu passado. E transformar o passado significa simplesmente zerar o karma. A matemática cromoterápica dos fractais, associada à música, resgata memórias para serem compreendidas e sublimadas, e transforma o tempo lemuriano e atlante em sempre. Então, é um trabalho cuja intenção está inserida nisso, e é esse o resultado que você vai conseguir. É isso que você vai tratar, mexer, enquanto você estiver assistindo esse trabalho na sua TV, no seu smartphone, onde quer que seja. Sanctum. A busca interior é a chave para um mundo repleto de beleza e magia. O conhecimento que brota do silêncio interior dissolve as atribulações do cotidiano, fazendo-nos despertar para o que realmente somos e para aquilo que de fato tem valor. Na busca e no silêncio interior, acessamos o imenso reservatório do desconhecido, fonte de toda a criatividade, espontaneidade e plenitude. Este silêncio é progressivo, embasado primeiramente em muito domínio, quer da língua, quer da imaginação e da memória. Permitir-se é deixar-se preencher por uma presença divina que não é outra senão o Criador que habita o silêncio do seu coração. Vamos reiterar, quando a gente vê nesses trabalhos, o que eu acabei de ler para vocês é a intenção que está inserida. Essa intenção que está inserida, que é o principal, que é o carro-chefe, a intenção aliada às figuras geométricas, figuras matemáticas, e a música, como se diz, criam em você essa possibilidade, todas as ferramentas, lhe dão todas as ferramentas para você poder alcançar isso que nós acabamos de ler para vocês. Mater Dei. Muitas vezes esse nome, muitas vezes a gente tem muitas resistências, digamos assim, né, para certos trabalhos, e a gente tem que usar alguns recursos extras para que as pessoas, dentro da sua fé, dentro daquilo que acreditam, possam se mostrar dispostas ou permitir-se e se ajudar a si próprio. Hoje sabeis que estáis aqui primeiramente para compreender a grandiosidade do que sois. E compreendendo que sois luz, sois perfeição, sois plenitude manifestada no vosso mundo através de vossos pensamentos, sentimentos e ações. É tempo, pois, de completardes vossa missão pela manifestação da vossa essência divina nesta experiência terrena,
eis que é só através da manifestação da vossa divindade na terra que a ilusão que permeia vosso mundo será dissolvida, para dar lugar ao surgimento do mundo novo, o mundo verdadeiro, pleno e feliz, o mundo tão desejado por todos os filhos da terra. Plenitude. O mundo físico é Maya, ou seja, ilusão antecipando a física moderna, e além desta aparência ilusória, está o vazio que é plenitude. A sabedoria hermética antiquíssima afirma: assim é o grande como o pequeno, e tudo que está ao tudo o tempo todo, e tudo está unido ao tudo o tempo todo. Cada vez mais se confirma a teoria de que existe uma unidade em todas as coisas. A fraternidade, quando universal, revela não a relação de cada um, mas a relação do todo. A fraternidade é uma realidade total e, portanto, revela qualidades do todo em contrapartida com as qualidades da parte. A fraternidade constitui um fato de relacionamento entre cada personalidade na existência universal. Nenhuma pessoa pode escapar dos benefícios ou das penalidades que podem advir como resultado do relacionamento com outras pessoas. A parte beneficia-se ou padece, na mesma medida do todo. Olha a importância disso, hein? O bom esforço de cada homem beneficia a todos os homens. O mal ou o erro de cada homem aumenta a tribulação de todos os homens. À medida que a parte se move, assim move-se o todo. À medida que o todo progride, assim progride a parte. A consciência da plenitude é a própria neutralidade. Esse trabalho, então, ajuda você a ter consciência de tudo, do todo e disso que a gente acabou de ler no conteúdo do trabalho. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, estando feliz ou triste, ao entoar o Mani Mantra, uma espontânea devoção surgirá em nossa mente e o grande caminho será fortemente realizado. O mantra Om Mani Padme Hum é fácil de pronunciar e poderoso, pois contém a essência de todo o ensinamento budista. Muito tem sido escrito sobre este mantra e é impressionante que apenas 6 sílabas possam atrair tantos comentários importantes. O propósito de recitar este mantra é transformar o corpo humano, suas palavras e mente, no puro e louvado corpo, palavra e mente de um Buda. O som de cada sílaba é visto como tendo uma forma espiritual, paralela. Fazer ou verbalizar o som de cada sílaba, portanto, é alinhar a si mesmo com aquela qualidade de energia espiritual particular e para se identificar com isto. Existe também um grande número de outros benefícios que resultam da repetição deste mantra, incluindo a produção do mérito e destruição do karma negativo. Vejam só as condições que cada um tem de mudar tudo na sua vida. Basta ter as ferramentas e a indicação do caminho. Vamos lá. Assim, continua aqui para a gente explicar, continua a explicação, né? O que significa cada coisa. Porque você está entoando um mantra, você tem que saber o que você está entoando. Né? Tenta só ficar cantando e entoando e não saber o que é. O Om significa a primeira sílaba. Recitá-la o abençoa para atingir a perfeição na prática da generosidade. O Ma ajuda a aperfeiçoar a prática da ética pura. O Ni ajuda a atingir a perfeição na prática da tolerância e paciência que a gente tanto precisa. Né? Pad ajuda a conquistar a perfeição na prática da perseverança. Me ajuda a conquistar a perfeição na prática da concentração. Hum ajuda na conquista da perfeição na prática da sabedoria. Cada uma das 6 sílabas elimina um dos venenos da consciência humana. O Om dissolve o orgulho, purifica o corpo. O Ma liberta do ciúme e da luxúria, purifica a palavra. O Ni consome a paixão e os desejos,
purifica a mente. Upad, elimina a estupidez e danos, purifica as emoções. Me, liberta da pobreza e possessividade, purifica as condições latentes. E o Hum, consome a raiva, a agressão e o ódio, purifica o véu, que é a ignorância, que encobre o conhecimento. Então, veja só o potencial que tem um mantra de seis palavras aqui, digamos assim, e que pode transformar isso tudo. Então, você entoando o mantra, sabendo o que você está entoando, para que o que serve, e a intenção inserida no trabalho, puxa, é inimaginável o poder que isso tem. Os nadis, os chakras, também conhecidos como por centros de força ou plexos, são, na segunda filosofia yogi, canais dentro do corpo humano, nadis, por onde circula a energia vital, prana, que nutre órgãos e sistemas. Existem várias rotas diferentes e independentes por onde circula esta energia. A palavra chakra vem do sânscrito e significa roda, disco, centro, plexo. Nesta forma, eles são percebidos por videntes como vórtices, redemoinhos, de energia vital, espirais girando em alta velocidade, vibrando em pontos vitais de nosso corpo. São 7 os principais chakras do corpo humano: Muladhara, Svadhisthana, Manipura, Anahata, Visuddha, Ajna e Sahasrara. Quando você se permite, ou seja, relaxe e dedica um tempo ao seu bem-estar, seus chakras tendem a harmonizar-se sem que ninguém os toque. Então, conforme esse trabalho especificamente, ele faz com que você vá se harmonizando, sem você fazer absolutamente nada. Você apenas assiste e a coisa acontece. Milagre não, cromoterapia, musicoterapia e geometria, matemática pura. E mais, o principal, que é a intenção inserida. Cromo sapiens. Dentro de você estão o poder, a substância, a inteligência, pelos quais todas as formas tomam forma. E ao saber que no instante que uma ideia definida e verdadeira da vontade pode ser inteligentemente formada, o poder, a inteligência, a substância do espírito deixam fluir para lá e criar. Não são tesouros do céu que nós não enxergamos? Nesta região sem forma repousam ilimitados tesouros ocultos em nós mesmos. O despertado percebe o princípio interno criativo. Então, ele vê a sua percepção é sua oportunidade vital. Ele vislumbra ou toma consciência de suas possibilidades ou daquelas que estão ao seu dispor, com o conhecimento de que a força criadora existe dentro de si. Ele chama de volta o desejo do seu coração. Este se converte em ideal ou molde, de tal forma que poder e substância materializam-nos. Então, te dá essa consciência para que você alcance tudo isso. Shambhala, nome bonito, né? Shambhala em sânscrito significa um lugar de paz, felicidade, tranquilidade. E acredita-se que seus habitantes sejam todos iluminados. Segundo esta tradição, quando o bem estiver desaparecido de sobre a terra, o rei de Shambhala aparecerá para combater o mal e introduzir o mundo em uma nova idade de ouro. Entre os hinduístas, o nome é mencionado nos Puranas como sendo o lugar de onde surgirá o avatar Kalki, que libertará a Terra das forças disruptivas e restabelecerá a lei divina. Como outros conceitos religiosos, Shambhala possui um significado oculto e um manifesto. A forma manifesta tem Shambhala como local físico, embora só podendo ser penetrado por indivíduos cujo bom karma o permita. Estaria em algum ponto do deserto de Gobi, ladeada pela China a leste, Sibéria ao norte, Tibete e Índia ao sul, Khotan a oeste. A interpretação oculta diz que não é um lugar terreno, mas sim interior,
comparável à terra pura do budismo, de caráter mental e moral, ou a um estado de iluminação a que toda pessoa pode aspirar e alcançar. Então, esse trabalho aqui te ajuda a ter uma consciência do que é Shambhala. Força interior. Quem é que não precisa de força interior, né? Na tradição hindu, Shiva é o destruidor, que destrói para construir algo novo, motivo pelo qual muitos o chamam de renovador ou transformador. Shiva é o Deus Supremo, Mahadeva, o meditante, Shankara, e o benevolente onde resiste toda alegria, Shambhu ou Shambhu. A palavra manta provém do sânscrito, idioma sagrado da Índia antiga, e seu significado etimológico deriva da raiz man e do sufixo tra. Man, por sua vez, deriva da palavra manas, que significa mente, e tra deriva da palavra trana, que significa controle. Assim, mantra é a combinação de sons que proporciona o controle da mente, nos sintoniza com a frequência do amor, nos traz reconhecimento e tranquilidade. O mantra é uma oração e vibração sonora cósmica. A repetição sistemática do mantra é comprovadamente um eficaz exercício para as funções mentais. A prática do mantra causa uma revolução no coração. Os mais refinados sentimentos de amar a Deus, o grande Espírito, que possam fazer amolecer os corações mais duros, são efeitos colaterais do mantra. O mantra que nós tratamos aqui é o Om Namah Shivaya. É ideal para despertar a força interior e renovação, a transformação. Quando você assistir, você saberá do que eu estou falando. Harmonia, né? Isso a gente precisa muito também, né? Quando conhecemos o método de restabelecer a harmonia interior, quando reconhecemos a necessidade de limpar o intelecto, a consciência, os pensamentos e os sentimentos, então somos capazes de dançar a dança da alma. A dança espiritual é o jogo das virtudes, com os pensamentos, dos motivos divinos com sentimentos puros e da consciência elevada com julgamentos puros, precisos e perfeitos. A harmonia da alma não é simplesmente um lugar de paz, uma praia tranquila, mas uma resolução completa do eu. É o acordo entre todos os pensamentos e sentimentos pela eternidade. É a mistura da mente e do intelecto na tela de um caráter limpo, sutil e vibrante. Esse trabalho ajuda você a conquistar a sua harmonia interior. Inner Spa. Inner é algo interno, né? E o spa é como se você fosse fazer um spa. Você faz o físico em lugares aqui você vai fazer o interior, o espiritual. Não estamos habituados a olhar para o nosso interior. O estresse não existe. Existem pensamentos estressantes. Assim sendo, também não existe calma. Existem pensamentos calmantes. E se o nosso mundo exterior é um reflexo do nosso mundo interior, será que existe calma interior quando desejamos calma? Estamos para nos sentirmos melhor. E não, estamos habituados a viver ao contrário, procurando soluções exteriores para nos sentirmos melhor. Por que será que assim é? Porque os pensamentos continuam os mesmos. Porque os pensamentos continuam associados ao mesmo tipo de emoções. Para obtermos mudanças satisfatórias em qualquer nível da nossa vida, os nossos pensamentos têm que mudar. Nossas emoções têm que melhorar de qualidade. Se os outros não mudam, se vivemos rodeados por pessoas chateadas e ficamos chateados por causa disso, não estamos nos tornando melhores. Estamos sendo, no mínimo, iguais. Se o problema não se resolve e passamos o dia nos remoendo sobre ele, queixando-nos do problema da vida e de tudo e de todos, estamos criando ainda mais problemas. Então, esse trabalho ajuda você a evitar esse tipo de estado de ser. Lux anima. Almas iluminadas são aquelas que já não têm medo do medo.
conseguem tratar-se, conseguem curar-se, conseguem, inclusive, ser cada vez mais felizes. A energia cósmica que desce para limpar, para retirar a energia negativa acumulada em séculos de densidade através das vidas passadas. A energia cósmica entra para que as pessoas despertem para as suas emoções e, assim, se elas reagem, respeitem os sinais emocionais, processem suas emoções e libertem-se do passado. Trata-se de um processo de consolidação espiritual que diz respeito a cada um e que apenas é possível quando deixamos de ter medo das nossas emoções. Nossa sociedade ensina-nos que não podemos chorar, que temos que ser fortes. E o que acontece? Reprimimos os sentimentos, voltamos sempre a viver a mesma dor e nunca evoluímos. Temos que chorar, temos que viver as emoções para compreendê-las e superá-las. As perdas e angústias são sinais para despertar dores ancestrais que, se vivenciadas, podem libertá-las. Uma alma iluminada é o estado de um ser em ascensão. Nós vamos estar à disposição, através dos comentários aqui no link do YouTube, né, para esclarecer cada tipo desse trabalho, ou então qualquer dúvida que restar sobre a descrição das intenções e para que serve. Esses trabalhos são os monges tibetanos, né? São os mantras de cura. Segundo a tradição hindu, mantras são sons que produzem efeitos extraordinários. Cantados em sânscrito, a língua perfeita dos Vedas, protegem e libertam a mente. Os mantras foram compostos em tempos imemoriais pelos grandes sábios da Índia e do Tibete. Por refletirem o elevado estado de espiritualidade de seus autores, têm o poder de conduzir-nos para uma esfera sonora de paz, vibração, proteção, alegria e cura. Esse trabalho é específico para ajudar na autocura. Mentalize o que necessita e deixe que o mantra e os fractais ajam sobre o seu corpo e sua alma. Essa questão de cura, que é muito relativa e muita gente contesta, porque quando se fala em cura, todo mundo pensa que você está entrando na área médica. E não é isso. Cura é uma coisa geral. Posso curar de um vício, posso curar de um pensamento errado. Isso não é medicina, né? É outro tipo de medicina. Então, quando a gente fala de autocura, não vejam como isentar-se da medicina tradicional em detrimento a ela, né? Native Indian. O próprio nome já diz, né? A música dos índios nativos americanos nos traz profundo relaxamento, bem-estar e paz de espírito, apropriada para momentos de tensão, cansaço, fadiga, estresse e exaustão física. Útil também para harmonizar ambientes e salas de espera, a sua casa, o seu escritório, onde quer que seja. São flautas, aquelas coisas deliciosas e que não tem jeito de não ficar harmonizado. Xamã, o próprio nome já diz, né? A oração tem um poder de cura muito forte, proporcionando um reencontro com nossos propósitos pessoais. E, acima de tudo, de uma grande tomada de consciência em relação ao sagrado de nossas vidas, a nossa ligação com essa terra-mãe que nos carrega em seu solo, ao céu e a todo o cosmos ao qual estamos inseridos. Orando juntos, entendemos que somos todos parentes, que somos todos um. Cada um de nós possui o poder e a capacidade de curar a si próprio. As pessoas acreditam mais na capacidade em serem curadas do que curarem a si próprias. O processo de cura implica o libertar das tensões, não apenas do corpo, mas também da consciência, e o regresso ao nosso estado mental de equilíbrio, o que eu falei no começo dessa nossa conversa. Não existe doença alguma da qual alguém, em qualquer lugar, não tenha sido curado. Aquilo que uma pessoa pode fazer
qualquer outra pessoa pode fazer igualmente. Tudo que acontece em nossas vidas e tudo aquilo que acontece em nosso corpo tem origem em algo que acontece em nossa consciência. A cura consiste no regresso ao estado natural do equilíbrio e integridade. A cura é um processo de harmonia entre nossos 4 corpos: o físico, o mental, o emocional e o espiritual. O processo de cura é bem-sucedido quando acontece uma combinação de fatores. A consciência não ocupa apenas o cérebro, mas sim o corpo inteiro. Através da consciência, você poderá entrar em conexão com cada parte do seu corpo. O silêncio, a busca da paz e equilíbrio interior, o permitir-se, aliados a um bom acompanhamento médico, são aliados imprescindíveis da saúde plena. Então, você vê a visão geral que você tem nesse trabalho, né? Não abrir mão da medicina e conscientizar-se de que tudo pode mudar, desde que você consiga o seu equilíbrio emocional e outras coisas que o afligem. Sangue Menla. Sangue Menla é o aspecto espiritual da medicina. O Buda da medicina é o Sangue Menla. O aspecto espiritual da medicina ainda é ressaltado pela prática de Sangue Menla, o Buda da medicina, incluindo a visualização de seu corpo, a recitação de seu mantra e de seu nome. Ela é considerada como uma das ajudas mais eficazes no tratamento das doenças físicas ou mentais. Além disso, operando uma purificação de nosso karma, assim como uma diminuição de nossas emoções conflituosas, ela impede a manifestação de doenças em nossas vidas futuras. Considera-se que o Sangue Menla formulou aspirações muito poderosas para o bem dos seres, de modo que o simples fato de ouvir seu nome basta para evitar o renascimento nos mundos inferiores. Aquele que ora o Sangue Menla verá o apego, a aversão e a cegueira diminuírem. Como esses 3 venenos são a causa fundamental das doenças, sua supressão dará automaticamente resultado: a eliminação da própria doença. Os efeitos que resultam da prática de Sangue Menla dependem da maneira como a abordamos. Se orarmos a Sangue Menla e se efetuarmos sua meditação para que nós mesmos e todos os seres possam ser definitivamente liberados de todos os sofrimentos, os efeitos serão, no final, tão grandes quanto nossa motivação. Mas nada impede, quando uma doença atinge um ponto particular de nosso organismo, que visualizemos Sangue Menla recitando seu mantra sobre a parte dolorida. E que imaginemos que seu corpo emite um raio luminoso que dissolve a doença como o sol que se levanta e dissipa a geada da noite. Fractal Tour. Aqui te dá uma consciência daquilo que nós falamos do trabalho da terapia dos fractais, né? É uma apresentação diferente, né? um visual diferente, que dá essa condição para você ter consciência que dentro de você estão o poder, a substância e a inteligência, pelos quais todas as formas tomam forma. E ao saber que no instante que uma ideia definida e verdadeira da vontade pode ser inteligentemente formada, o poder, a inteligência, a substância do espírito deixam fluir para lá e criar. Isso te dá essa oportunidade de potencializar dentro do seu ser. Paz de espírito. Nossa, como a gente quer, né? É o que a gente mais busca, pelo menos a maioria. Os fractais são formas geométricas abstratas de uma beleza incrível, com padrões complexos que se repetem infinitamente, mesmo limitados a uma área finita. Todas estas formas e padrões possuem algumas características comuns, e há uma curiosa e interessante relação entre estes objetos e aqueles encontrados na natureza. Um fractal é gerado a partir de uma fórmula matemática, muitas vezes simples,
mas que aplicada de forma interativa, produz resultados fascinantes e impressionantes. Suas figuras geométricas que possibilitam incontáveis formas e combinações, aliadas à cromoterapia e à música, proporcionam-nos incrível sensação de paz, harmonia, bem-estar e saúde. As diferentes cores das figuras dos fractais servem para alterar ou manter vibrações naquela frequência que resulta equilíbrio entre o corpo e a mente. A cor é fundamental em qualquer sistema de autocura. Utiliza as imagens, o som, a energia resultante para dormir, relaxar, transmutar, restaurar e muito mais. Ou seja, isso é paz de espírito. Quem é que não quer o reequilíbrio emocional, né? Esse trabalho tem a intenção de proporcionar isso, de dar condições e dar ferramentas para que isso aconteça. Os fractais são formas, sim, isso aqui o conteúdo é exatamente o mesmo, só que o mecanismo é diferente, digamos assim, né? São outros tipos de inserções que fazem com que cada um absorva de uma forma, né? Às vezes as pessoas não se afinam com determinado tipo de apresentação e a gente tem que proporcionar outras. É a mesma coisa, reequilíbrio emocional, trabalho maravilhoso. Intenção, essa que é o trabalho principal da terapia dos fractais. Quem vive intenção, só vou explicar aqui um pouco antes de ler sobre o texto, ler o texto. A intenção é o que faz, é a principal questão. Quando você coloca uma intenção, essa intenção trabalha por você. É como se fosse um condutor. Tem muitas coisas que a gente tenta explicar através do verbo e não se explica. Então, se eu tenho uma boa intenção, eu sempre vou. Essa boa intenção, por qualquer que seja o resultado dela, é uma boa intenção, está carregada do bom. Então, o resultado disso só pode ser bom. Talvez não da maneira que todos pensem, né? Mas partindo do seu coração, daquilo que você põe, a intenção que você põe naquilo que você faz, é praticamente a obtenção de sucesso. Quem vive em um estado de unidade com a fonte de toda a vida não aparenta ser diferente dos demais. Esses, os quais conhecem a importância da conexão com o campo da intenção, são indivíduos que se fizeram a si mesmos disponíveis para o êxito. É impossível encontrá-los em um estado de pessimismo com a relação à realização do que desejam para suas vidas. Ao invés de utilizarem uma linguagem indicadora do que os seus desejos não podem se materializar, falam com uma convicção interior que comunica o seu simples e profundo conhecimento de que a fonte universal provê tudo. Utilizam os seus sentimentos como um calibre para determinar se estão sincronizados com o poder da intenção. Se se sentirem bem, saberão que estão em harmonia vibratória com a fonte. Se se sentirem mal, usarão este indicador para se ajustarem com os níveis energéticos superiores. E, finalmente, atuam com esses pensamentos de intenção e bons sentimentos, como se tudo o que desejam já estivesse aqui. O que você pode fazer para que os seus desejos se tornem realidade? Mude o modo como vê as coisas, e as coisas que vê mudarão. Mergulhe no seu mundo interior e regozije-se no infinitamente magnificente poder da intenção. Quando você coloca a intenção, potencializa qualquer coisa que você deseja. Kids, não poderia faltar um trabalho para as crianças, né? Muitas crianças são hiperativas, conseguem dormir, coisa assim. Então, nós desenvolvemos um trabalho também para que elas possam, dentro da geometria fractal, que aliada à beleza das cores e da música, proporciona momentos de calma, tranquilidade, relaxamento e bem-estar infantil, auxiliando a diminuir a hiperatividade e trazendo benefícios psicoemocionais. O resultado é engraçado quando você... Engraçado não, você vê a reação, né, que a criança está
vamos dizer, agitado e tudo, você coloca isso, começam as imagens, começa a música e a criança imediatamente se altera. Para o bem, claro. Estamos caminhando bem, estamos indo para o final. Compreensão, isso é o que a gente mais precisa. E esse trabalho é focado para que a gente consiga ter esse nível, que a gente possa ter compreensão, conseguir ter compreensão das coisas. A tristeza é triste porque você não gosta dela. Ela é triste porque você não gosta de senti-la. Ela é triste porque você a rejeita. Até a tristeza pode se tornar um florescimento de grande beleza, de silêncio e profundidade, se você gostar dela. Nada é errado. É assim que se tem que ser. Capaz de gostar de tudo o que acontece, até da tristeza. Até a morte tem que ser amada. Só assim você conseguirá transcendê-la. Se conseguir aceitar a morte, se você conseguir amá-la e recebê-la bem, a morte não pode matar você. Você a transcendeu. Quando a tristeza vier, aceite-a. Ouça a sua canção. Ela tem algo para lhe dar. Trata-se de uma dádiva que felicidade nenhuma pode lhe oferecer. Só a tristeza pode. A felicidade é sempre superficial. A tristeza é sempre profunda. A felicidade é como uma onda. A tristeza é como as profundezas do oceano. Na tristeza, você fica consigo mesmo, sozinho. Na felicidade, você começa a acompanhar outras pessoas e começa a compartilhar. Na tristeza, você fecha os olhos e mergulha fundo dentro de si mesmo. A tristeza tem uma canção. Ela é um fenômeno extremamente profundo. Aceite-a, aproveite-a, prove-a sem nenhuma rejeição e você verá que ela lhe traz muitas dádivas que nenhuma felicidade pode trazer. Se você conseguir aceitar a tristeza, ela deixa de ser tristeza, você dá um novo caráter a ela. Incrível isso, né? E só quando você experienciar, você vai ter a compreensão desse trabalho e do que está inserido nesse trabalho. Isso que nós acabamos de compartilhar. Foco. Muitas pessoas hoje, principalmente, não têm foco, têm dificuldade de ter foco. Atiram para tudo quanto é canto, acreditam em um monte de coisas, querem fazer um monte de coisas ao mesmo tempo. Então, o foco é importante para que a gente obtenha êxito daquilo que a gente deseja. Dispersão é conquista cognitiva, mas tem um custo emocional. Mentes divagantes tornam pessoas infelizes, conclui pesquisa. Um estudo recente sugere que as pessoas gastam quase metade do tempo imaginando que gostariam de estar em algum outro lugar ou fazendo alguma outra coisa, e essa perpétua dispersão da mente as torna infelizes. A mente humana é uma mente dispersa, e uma mente dispersa é uma mente infeliz. O estudo mostra que nossa vida mental é permeada em um nível significativo pelo não presente. A mente divagante é geralmente a causa e não a consequência de nossa infelicidade. Manter o foco é a intenção inserida nesse trabalho que nós apresentamos. Creio que foi o último, vamos ver. Não, tem outro. Muito importante, que é o desapego. Quanta gente não consegue se desapegar das coisas, né? Desculpe. O apego traz miséria. O desapego traz bem-aventurança. Assim, use as coisas, mas não seja usado por elas. Possua coisas, mas não seja possuído por elas. Tenha as coisas, isso não é um problema. Não renuncie a nada. Desfrute tudo o que a vida dá, mas sempre permaneça livre. Se os tempos mudarem, se as coisas desaparecerem, não fará diferença para você. Você pode viver em um palácio ou em um barraco. Você pode viver igualmente feliz sob o céu. A consciência constante
de que não deveríamos nos apegar a nada, torna a vida bem-aventurada. Podemos desfrutar imensamente tudo que está disponível, e é sempre mais do que podemos desfrutar. Está sempre disponível. Mas a mente é demasiadamente apegada às coisas. Tornamo-nos cegos à celebração que está sempre disponível. A vida está sempre disponível e mais do que você pode desfrutar. Você sempre tem mais do que pode dar. A própria ideia de se apegar sobre alguma coisa o torna pobre, miserável. Apego é uma coisa danada, né? Muita gente tem isso, mas é normal. Só quando você consegue se desapegar, você vê quanto o apego ele era ruim, digamos assim. Conexão. Uma coisa que nos falta hoje, né? A gente tem visto nos grupos, nas redes sociais, desculpe, as pessoas reclamando que perderam a conexão. Tinha conexão, cada um com seus mentores, guias, inspirações, tudo, e realmente essa conexão se foi. Mas se foi por N razões, e principalmente por nós sermos os receptores, os condutores, os canais, as antenas para essa conexão. Então, nós temos que nos reequilibrar ou buscar a sintonia certa para restabelecermos isso. Há uma poderosa conexão em tudo que pulsa no universo. Cada um de nós, matéria ou espírito, é parte do todo. Quando, por diversas razões, perdemos esse contato com o todo, sentimos-nos desorientados e solitários. Nos esquecemos do caminho que já trilhamos inúmeras vezes. Olhamos o céu e as estrelas com saudade, à procura de algo que não sabemos o que é, mas que em nosso íntimo clama pela reconexão com a fonte e a consequente compreensão de onde viemos, quem ou o que somos e para onde vamos. É incrível esse trabalho. Todos eles têm a sua função, né? Mas isso, com o tempo, cada um dentro do seu processo, da consciência que já tem, é maravilhoso você perceber que você está conseguindo a reconexão com aquilo que foi sempre seu. Você é parte do todo. Eu acho que aqui nós terminamos isso. Então, esse trabalho está disponível, nós vamos apresentá-lo, como eu disse no começo da nossa conversa, futuramente ou brevemente num workshop, onde a gente vai dar todas as condições para que o terapeuta ou o interessado particular mesmo tenha condição de saber o que serve para você, o que você necessita no momento, que pode te ajudar. Isso não cria dependência. Isso não tem excesso. Você pode usar o quanto você quiser, que não tem problema nenhum. Quanto mais, melhor até. Mas nunca tem excesso. Nada excessivo. É uma técnica realmente dentro da ciência. E ciência não tem falha. Isso é muito importante, ajuda as pessoas. E, como a gente frisou bem nessas intenções que nós acabamos de passar, com a consciência do todo, quando alguma coisa é boa para mim, é boa para todo mundo. Quando alguma coisa é boa para você, é boa para todos. Quando acontece dentro desses conceitos de bem que nós temos, né? Então, isso é maravilhoso, você poder proporcionar saúde física, mental, emocional, espiritual, para que a gente possa, através da nossa mudança, conseguir fazer uma mudança maior, né? Que é a que a gente sempre pleiteia, que é a mudança do mundo, dos homens, dessas coisas que a gente vê e não gosta. Enfim, mas é um processo difícil, porque nós temos que mudar primeiro a nós próprios. A gente tem a mania de ficar querendo que os outros mudem para que aí a nossa mudança fique mais fácil. Não é assim. Não é assim. Então é isso. Aqui embaixo, agora, vão todos os créditos ao final dessa nossa conversa, os créditos do blog, os créditos do site, onde você pode baixar o aplicativo no seu celular e você vai ter acesso a 2 minutos de cada trabalho desses que foi apresentado.
Aí você vai ver as imagens. Você viu agora o conteúdo que está lá. E você vai ver as imagens, você vai ver a música, enfim. Quem tiver interesse, depois se programe ou para participar do workshop ou para se aprofundar mais no tema, naquilo que tiver interesse. É isso. Fraterno abraço, feliz sempre.